Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que vocês estejam bem, tá? Vocês já devem ter visto nos carros ah, aquela frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas poucos sabem como que Paulo chegou a essa resolução. Então, falando de um homem abaixo de Jesus, para mim ele é um homem inspirador, um exemplo. E eu quero ler com vocês esse texto bem conhecido, né, que é o de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 12. Ele diz assim, ó, Paulo disse, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força de Jesus, eu posso enfrentar qualquer situação. Ou, na versão da tua Bíblia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou usando aqui a NTLH, que é uma versão nova tradução linguagem de hoje. Então ela fala num contexto mais para nossa época. E parecido com o que Paulo viveu na sua época, né? Nós estamos passando também por momentos difíceis, né? É claro que de uma maneira diferente, mas em circunstâncias diferentes também. Mas a gente também está desenvolvendo, né, e se adaptando ao que está acontecendo conosco, né, e com todo mundo, no mundo todo. Então, é interessante, parafraseando esse texto aqui de Filipenses, a gente, um pouquinho atrás na Bíblia, também Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, né? E ele diz aqui no capítulo 11, e a partir do verso 24, assim, ó. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes, os romanos me bateram com porretes. E uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões. Em perigos causados pelos meus patrícios, ou seja, os conterrâneos dele, né, que eram judeus, e por não judeus também. Tenho estado no meio de perigo nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Então, apesar das pessoas colocar no adesivo no seu carro, porque a palavra é bonita, porque a frase é bonita, né? Mas a maioria não sabe o que Paulo passou, né? Não entende porque o que chegou Paulo a ter essa resolução. Mas apesar de tudo, né, que Paulo passou, então a gente consegue entender porque ele escreveu isso há mais de 2000 anos atrás e parece que a gente está olhando como um espelho, né, para Paulo, falando a vocês, né, aos homens, então esse homem que é um inspirador abaixo de Jesus, ele foi um grande homem de Deus. Então, embora ele tenha passado por tudo isso, ele conseguiu chegar a esse denominador comum, né? Que apesar de todo o sofrimento que ele passou, a sua fé era inabalável em Jesus.
ele tinha uma confiança total em Jesus. Mesmo ainda que ele não tenha conhecido o Salvador, não tenha estado com Jesus, Paulo ele tinha essa confiança inabalável, né, no Senhor Jesus. Então eu ainda fico lembrando do que Pedro disse, né, quando Jesus estava proferindo um sermão, e o sermão de Jesus foi duro, e muitas pessoas, muitos até seguidores de Jesus, deixaram de seguir por causa dessa palavra dura de Jesus. E Jesus chega para todos e pergunta: vocês não gostaram da palavra, mas se vocês quiserem, beijo para vocês, pode ir embora. E falou isso olhando para as pessoas, para a multidão, e falou para os discípulos. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós vamos correr? Para onde iremos recorrer a quem? Né? E ele mesmo, Pedro faz a pergunta e ele mesmo já traz a resposta, dizendo: para onde fugiremos, Senhor? Se só o Senhor é o que tem palavras de vida eterna. Então, ao sentir as enxurradas de problemas que cercam a nossa vida, né, por esses tempos, por esses dias que nós estamos vivendo, ao sentir o desespero nos tocar, a falta, de repente, de algumas coisas, privado de algumas coisas, para qual abrigo fugiremos? Essa é a pergunta, não é? E em qual exército nós vamos nos alistar? Iremos nos alistar? Iremos nos abrigar onde? Em quem? Então, diante de tudo isso, de repente do medo, do caos, das incertezas, só existe uma palavra: para onde iremos? Pedro respondeu: nós iremos para Jesus. Nós iremos para Jesus. Nós recorremos para Ele em todo o tempo. Essa confiança é a base de tudo. Muitos cristãos no mundo todo, né, professam a sua fé. E nunca houve, depois da Segunda Guerra Mundial, um tempo como nós estamos vivendo agora. Então, penso que agora é a hora. Esse é o tempo de todo cristão ou desistir, ou fracassar, ou voltar e não querer continuar servindo o Salvador, ou, como a maioria, deve continuar firmado e estabelecido na fé em Jesus. Então isso é a nossa premissa, essa é a nossa confiança, essa deve ser a nossa fé inabalável. Mesmo diante de tudo que nós estamos passando, temos que usar a frase de Paulo, né? Que nós podemos todas as coisas naquele que está nos fortalecendo, que está nos dando vida, que está conosco. Deus não está imune no seu trono de glória do céu, vendo tudo que está passando na terra sem se manifestar. Deus está agindo, Deus está se movimentando, Deus está tratando, Deus está unindo as famílias, né, nessa reclusão, nesse distanciamento social, e Jesus está juntando a sua igreja, juntando o seu exército, juntando os seus filhos para impactar o mundo, para fazer a diferença aqui. Então é para isso que a gente foi chamado, para adorar a Deus, servir a Deus e aguardar o retorno de Jesus a qualquer momento. Deus abençoe vocês. Amém.